Fala galera, salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. A janela de transferências fecha nesta quarta-feira e a gente vai trazer para vocês as últimas atualizações do Flamengo. Vamos falar sobre o Wendel. Claudinho, será que teve nova proposta pelo Nicolás de la Cruz? Será que o Flamengo melhorou a oferta? Pedro treinou hoje no Ninho do Urubu. Como é que tá o clima por lá? Tudo isso e muito mais. Eu sei que o torcedor já está pensando: se a janela vai fechar, será que o Flamengo vai contratar alguém livre no mercado? Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante, ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. E você que está assistindo a gente ainda não é inscrito aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo, ó, clica aqui nesse botãozinho, se inscreva e ajude a gente. Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Eu conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Agora vamos ao que interessa, vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo, porque a janela de transferências fecha nesta quarta-feira e a situação do Flamengo é um pouquinho complicada. O alvo mais quente do Flamengo nos últimos dias era o Wendel, mas a situação ficou muito, muito difícil. O Flamengo só vai desistir oficialmente quando a janela fechar, né? Ou seja, nesta quarta-feira. Mas o rubro-negro não vai subir a última oferta que fez, né? Subir o valor da última proposta feita, foi uma proposta na casa dos 16 milhões de euros e uns quebradinhos, mais o mecanismo, né? 16 milhões de euros, mais o mecanismo ali de solidariedade, né? Só que, além dos valores, o Zenit quer mais do que esses 16 milhões. A forma de pagamento também é um grande entrave, né? Nesta terça-feira, o Zenit fez uma contraproposta ao Flamengo. E a contraproposta foi o seguinte: vou trazer aqui os detalhes dela para vocês. O Zenit pede 18 milhões de euros mais o mecanismo de solidariedade, que dá quase 19 milhões de euros, né? E que o Flamengo pague 60% desse valor à vista. O Flamengo descartou totalmente essa situação. O Flamengo não vai fazer negócio dessa forma e os russos não querem ceder. Então, assim, existe um pessimismo muito grande, né, por todo mundo, pelo lado do Wendel, pelo lado do Flamengo. Existe esse pessimismo e é quase improvável que uma negociação aconteça. Pode acontecer? Enquanto a janela de transferência está aberta, até pode acontecer, mas é muito improvável. Para que aconteça, né, o Zenit tem que voltar atrás e topar a última oferta do Flamengo, que há uma divergência na questão dos valores e uma divergência na questão do pagamento, tá? Da forma de pagamento em relação ali ao parcelamento. Então é isso. Muito, muito, muito difícil que aconteça alguma reviravolta, né? E o Zenit volte atrás e o Flamengo consiga contratar, tá? O Wendel. Vamos falar já sobre o De La Cruz, mas vamos falar também sobre o Claudinho, porque o Alexander Medvedev, né, diretor do Zenit, ele falou hoje sobre o Claudinho e muita gente interpretou de uma forma errada, né? Questionaram sobre uma negociação com o Flamengo pelo Claudinho e ele disse: não negociamos, é tudo especulação. Mas muita gente interpretou essa fala errada. Não é que o Flamengo não tentou a contratação do Claudinho, né? É que o Zenit nunca fez questão de negociar, de sentar na mesa com o Flamengo e abrir uma negociação pelo Claudinho, o que aconteceu no caso do Wendel, por exemplo, né? Existiu essa negociação, o Flamengo fez uma proposta, o Zenit fez uma contraproposta, foram tentando ali se ajustar. Em relação ao Claudinho, isso não aconteceu. O Flamengo ofereceu 15 milhões de euros pelo Claudinho, uma quantia que os russos consideraram ridícula. Eu sei que muitos torcedores ficaram na expectativa, porque muita gente falou: tá perto, tá quente, avança, avança. E, gente, vocês têm que tomar cuidado com isso, né? Eu sei que é difícil,
Mas muita gente gosta de enfeitar o pavão também em relação a essa situação. E o Claudinho é um jogador super valioso para o Zenit e não estava fora dos planos, como no caso do Wendel, que está fora dos planos por questão de indisciplina. Ele mesmo disse que não queria mais ficar lá na Rússia, atravessou muitos problemas familiares, perdeu o avô, perdeu uma pessoa próxima da família. Então, o caso do Claudinho era completamente diferente. Mas não é que não houve negociação. O Flamengo fez uma oferta essa que o Zenit considerou ridícula, tá? Que o Zenit considerou ridícula. E o Zenit só negociaria o Claudinho se o Flamengo fizesse uma proposta acima ali dos 25, 30 milhões de euros. Valores esses que o Flamengo descartou. Para vocês terem uma ideia, na negociação do Zenit com o Al Hilal, o Al Hilal vai pagar 30 milhões de euros, né, de forma à vista ao Zenit. Então, não é uma situação assim, não é fácil negociar com os russos e o Claudinho não estava no mercado, eles não estavam abertos a negociar o Claudinho, só em caso de uma proposta muito acima da média, o que não foi o caso. Nicolás de la Cruz, eu sei que vocês querem saber sobre o de la Cruz, o Bruno Cortez, né, disse que o Flamengo fez uma nova oferta pelo Nicolás de la Cruz do River Plate e atiçou essa expectativa nos torcedores do Flamengo ao longo desta quarta-feira. Eu conversei com uma pessoa do staff do De La Cruz nesta terça, né? Peguei o telefone, falei com essa pessoa e perguntei, o Flamengo fez uma nova oferta pelo De La Cruz? E essa pessoa me disse o seguinte, ela não me respondeu nem sim nem não. Ela disse assim, ela começou falando assim, o River Plate é quem não quer vender o Nico ao Flamengo. É o River quem não quer vender o Nico ao Flamengo. O Flamengo sempre se esforçou para tentar contratar o Nico, mas o River não quer negociá-lo com o Flamengo de maneira nenhuma. Assim, acho muito difícil que aconteça alguma coisa também em relação ao Flamengo e o De La Cruz nas próximas horas. Ele entra em campo com a camisa do River Plate pela Copa Libertadores diante do Internacional ainda nesta terça-feira, né? Senti um pessimismo muito grande de pessoas do staff dele em relação a essa negociação. O River não quer negociá-lo com o Flamengo, então faz de tudo para não negociá-lo, porque o River entende que pode encontrar o Flamengo na Copa Libertadores, eles podem se encontrar numa eventual semifinal e o River Plate não quer correr o risco de ter o Nicolás de la Cruz reforçando o Flamengo contra o próprio River Plate. Tá? Então, essa informação que eu tenho em relação ao Nicolás de la Cruz. Se vai mudar algo até amanhã, não dá para garantir. Mas a informação que eu tenho é que o Flamengo nunca deixou de tentar o De La Cruz, mas o River decidiu que não vende o jogador para o Flamengo. Então, Raíza, não vai vir ninguém. É difícil aparecer alguém até amanhã, né? Até essa quarta-feira, quando fecha a janela. Mas depois que a janela fechar, o Flamengo pode e deve olhar sim para os jogadores sem contrato, tá? Isso pode acontecer sim. Há vários jogadores sem contrato aí no mercado que podem que podem entrar, né? Você só não pode contratar jogador que está sob contrato com outro clube quando a janela fecha. E o Sampaoli, ele quer muito mais um meio-campista que seja versátil. É a prioridade para o Sampaoli neste momento. Além de um zagueiro, que ele queria muito, muito, muito um zagueiro. Na verdade, se dependesse do Sampaoli, ele queria mais 2 jogadores no meio-campo, mais um zagueiro e pelo menos mais um lateral esquerdo, tá? Mas o Flamengo tenta dar um freio. E o Flamengo entende que já trouxe 3 reforços, que é o Rossi, o Alan e o Luiz Araújo. E o Flamengo está tentando trazer pelo menos mais um meio-campo, né, que foi também um pedido e o São Paulo entende que é uma situação mais urgente depois da saída também do Arturo Vidal. Até onde eu sei, a diretoria quer sim entregar mais um meio-campista versátil ao Sampaoli e pode contratar jogador que está sem contrato, sim. Vamos ver o que acontece.
Eu ainda não tenho nomes, eu sei que muita gente falou sobre Lanzini, sobre, né, outras situações. Eu perguntei ao staff do Lanzini se tinha alguma negociação, alguma coisa com o Flamengo neste momento, e a resposta foi que não tinha absolutamente nada com o Flamengo neste momento, mas, né, ele me disse que não tinha negociação em andamento com o Flamengo neste momento. Não sei se pode vir a acontecer, a gente está de olho, está em cima para trazer informação aqui para vocês, tá? Vamos lá. Ninho do Urubu, clima no Ninho do Urubu, situação do Pedro. Pedro treinou nesta terça-feira, se reapresentou, treinou lá no Ninho do Urubu, não teve uma conversa com Jorge Sampaoli, né? Os dois não conversaram. Aliás, não é o perfil do Sampaoli. O Sampaoli é um cara muito introspectivo, ele é um cara muito na dele. Ele não é um cara de estar em contato direto assim com os jogadores, de ter esse tipo de conversa direta com os jogadores. E é uma situação importante porque quem fazia muito isso na comissão técnica dele era o Pablo Fernandes, né? O auxiliar o preparador físico que acabou agredindo o Pedro depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Então, o Pablo Fernandes, ele era o cara mais responsável por esse contato direto, mais aberto com o elenco. Ou seja, com a saída do Pablo Fernandes, tem duas situações ali para a gente entender como vai ser gerida, justamente pelo Pablo Fernandes ser o principal elo entre o Sampaoli e os jogadores e o elenco, pelo fato do Sampaoli ser assim, introspectivo, ser um cara mais na dele, né? Ele não é um cara de muitas palavras ali no dia a dia. Ele, inclusive, tem o Gabriel Andreatta, que é o coordenador, né? Que faz o contato direto com a diretoria, né? Que fica mais responsável por esse contato Sampaoli, diretoria, justamente por essa forma dele ser um cara mais introspectivo, um cara mais na dele. Então não houve essa conversa, tá? Ficou basicamente sem ter uma conversa entre os dois. O Arthur Peixoto, que já fazia parte ali da preparação física, ele trabalhou muito na comissão, junto com a comissão técnica do Vitor Pereira no início do ano. Ele volta a trabalhar mais no dia a dia do elenco do Flamengo. Ele é um preparador físico da casa. Ele trabalhou junto com a comissão técnica do Vitor Pereira no primeiro semestre. Ele vai fazer, por enquanto, uma dobradinha ali com o Marcos Fernandes, né, que também é preparador físico, é o filho do Pablo Fernandes. Sobre o futuro do Pedro, assim, tem algumas situações, alguns contextos que a gente precisa trazer aqui para vocês, tá? Conversei com pessoas que trabalham com ele e me disseram que em nenhum momento o Pedro falou em acionar a justiça para tentar romper contrato com o Flamengo, etc. Que isso em nenhum momento foi falado por ele, não foi conversado, tá? Mas pessoas próximas a ele acreditam que o Sampaoli não o vê como um jogador importante para o futuro do seu trabalho, para o seu trabalho a longo prazo. Por quê? Porque o estilo de jogo do Sampaoli é diferente, né? Se você pegar o trabalho do Sampaoli lá no Santos, hoje uma pessoa comentou sobre isso, falou muito bem, disse o seguinte: o trabalho dele lá no Santos, você vai lembrar muito de quem? Você vai lembrar muito do Marinho, do Soteldo. Ele gosta muito mais desses jogadores de lado de campo, dos volantes que entram na área, enfim, e não trabalha muito com um centroavante mais fixo. E existe esse entendimento, né, nos últimos dias, pessoas próximas, antes de acontecer o episódio da agressão, pessoas próximas ali do staff do Pedro, que trabalham com o Pedro, já levantavam essa bola de que a impressão que a comissão técnica passava é de que ele não é um jogador que vai ter muito futuro no trabalho com o Sampaoli. Mas nunca aconteceu de ninguém chegar para ele falar isso, tá? A gente sabe que a comissão técnica, o Sampaoli, ele quer fazer algumas mudanças no elenco do Flamengo, ele quer fazer uma mudança de perfil, né? Alguns jogadores, ele não conta com alguns jogadores que ainda estão no elenco, mas já receberam ok para sair se chegar alguma proposta, como no caso do Rodrigo Caio, como no caso do Pablo, como no caso do Guilherme Varela. Inclusive tem um episódio com o Varela, que o Varela procurou ele para conversar sobre quais eram os planos dele para ele, né?
e o Sampaoli disse para o Varela que o Varela poderia procurar um outro clube, né, se assim o entendesse que seria o melhor. Só que a diretoria do Flamengo deu uma segurada em relação ao Varela, porque o Flamengo entende que o Varela é um ativo interessante e que pode ser um jogador que pode entregar num futuro, como a diretoria usa o exemplo do Eric Pulgar, que chegou, pareceu que não ia dar certo, mas teve ali um período de adaptação, chegou um treinador que já conhecia ele e acabou sendo utilizado e virando uma peça importante. Então, o Flamengo só negociará o Varela se chegar a uma proposta muito boa, né? Que é difícil, porque ele não está jogando, não está sendo aproveitado, ou se chegar assim um clube, né, que quiser por empréstimo. Mas vender, o Flamengo não prioriza uma venda do Varela, mesmo sabendo que neste momento ele não vai ser um jogador muito utilizado pelo Jorge Sampaoli. Ou seja, ao mesmo tempo que a diretoria entende algumas situações, né? Trabalhou na saída do Marinho, trabalhou na saída do Arturo Vidal, trabalhou na saída do Matheus Gonçalves, que não ia ser utilizado pelo Sampaoli, foi emprestado ao Red Bull Bragantino, trabalhou bem na venda do Matheus França, né? Que não fazia sentido o Matheus França ficar para não ser utilizado, mas alguns jogadores o tratamento é um pouco diferente e o Pedro entra nessa situação por ser um jogador muito valioso para o clube. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Ainda não tem garantia de que ele será relacionado para o jogo de quinta-feira, até por tudo que aconteceu. O Flamengo também está dando um tempo para ele e, ao longo dos próximos dias, a diretoria quer entender o que aconteceu para ele falar sobre covardia psicológica. Né? Esse é um trabalho que a diretoria quer ter com essa conversa direta com o Pedro para entender o que aconteceu nos próximos dias e tentar resolver. Beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de curtir aqui o nosso vídeo e, se inscreva aqui no nosso canal, que o nosso canal, né, precisa muito da ajuda de vocês. Valeu, galera!